Nesse momento nós vamos recapitular a nossa lição da Escola Sabatina e nós vamos convidar o nosso querido pastor, não, ainda não é pastor, né, Felipe? Mas está estudando para isso, então vamos convidar aqui o Felipe para passar a lição para nós. Muito bem, bom dia. Bom dia. É uma alegria muito grande poder retornar aqui, poder conversar novamente sobre esse tema, né? É um dos temas mais impactantes que nós temos na Palavra de Deus. É uma alegria vê-lo aqui, viu, amigo? Então, bom dia. E é muito bom nós podermos compartilhar esse tema, compartilhar essa ideia. Então, já para começarmos a estudá-lo, abra sua Bíblia. Livro de Jeremias. Livro de Jeremias, nós vamos estudar a lição de número 10. Você que está com a sua lição aí em casa, você que está com a sua lição aqui, ou vai acessar agora pelo seu celular, acompanhe Jeremias capítulo 31, tá bom? Esse tema, essa ideia sobre a aliança, em especial o tema desta semana, nós estudamos sobre a nova aliança. Tá? Então nós escutamos muito esse termo, nós ouvimos muito isso e é muito pregado também que há uma nova aliança, que nós estamos agora sob uma nova aliança e que a nova aliança, e esse termo ele se repete muitas vezes em muitos lugares. E a gente precisa compreender o que é que tem de novo nessa nova aliança e o que é que ela tem também, aí já para a gente engatar nisso aí, o que é que ela tem de antigo, né? Então nós vamos estudar esse tema agora, nova aliança. Jeremias 31, todos encontraram? Jeremias capítulo 31, nós vamos ver o nosso verso áureo, o verso 31 também. Jeremias 31, verso 31. Para lermos a palavra de Deus, vamos fechar nossos olhos mais uma vez e vamos conversar com o Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos em mais um sábado, em mais um dia especial. Podemos estar aqui na Tua casa, ouvindo a Tua voz, estudando sobre a Tua palavra, e em especial neste momento, Senhor, que vamos estudar sobre a nossa nova aliança, que o Senhor possa clarear a nossa mente para compreendermos os Teus ensinos. É o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Veja bem, nosso verso áureo, Jeremias 31, verso 31, ele diz o seguinte, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Para por aí, dá uma olhadinha para cá. Este é o único lugar, já para você ir compreendendo, é o único lugar em todo o Antigo Testamento em que esse termo nova aliança existe. Então, se você for procurar em outros lugares, você não vai encontrar essa palavra nova aliança no Antigo Testamento. Você vai encontrar depois lá no Novo Testamento, sendo mencionada a nova aliança, sendo mencionada uma renovação da aliança, outros lugares. Mas no Antigo Testamento, é a primeira vez e a única que um profeta ele é chamado para dizer isso. Olha, eu vou firmar uma nova aliança com vocês. Mais na frente, alguns profetas vão dizer o seguinte, olha, Deus vai nos dar um novo coração, Deus vai transformar a nossa vida. Vem dias, né, Malaquias vai dizer isso, em que converterei o coração dos pais a seus filhos e dos seus filhos a seus pais. Depois vai se falando de consequências. Mas o termo nova aliança, esse é o único lugar no Antigo Testamento. Por que isso é importante? Veja o próximo verso, verso 32. Ele diz assim, ó: Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Veja bem, a nova aliança que Deus vai nos dar, está nesse tempo de Jeremias, tá? É diferente da aliança dos pais. Ele já diz isso aqui, ó. Diferente em que sentido? Continua a leitura. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33, como que eles fizeram isso?
porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Perceba, quando nós falamos sobre nova aliança, muitas pessoas dizem o seguinte: olha, nós estamos sob a nova aliança, então a partir de agora a gente não precisa mais guardar a lei. Isso aí é da antiga aliança. Só que Deus, o próprio Deus, quando ele vai falar da nova aliança, ele diz assim: eu vou escrever as minhas leis no coração de vocês. As minhas leis estarão na mente de vocês. Ele não diz: eu vou mudar aqui a minha lei e te dar uma nova lei. Ou ele diz: não, eu vou lhe dar leis mais complexas. Ele diz só o seguinte: olha, os seus pais quebraram a minha lei que estava escrita em pedras. Mas agora eu vou te dar uma nova lei. Não, eu vou escrever a minha lei no teu coração. Ela não estará mais escrita em pedras, ela estará escrita no seu coração. Então, quando nós vemos exatamente isso, sobre a nova aliança, sobre esse pacto que Deus faz para nós, nós precisamos ver exatamente o seguinte. Deixa eu te dar aqui algumas informações sobre a antiga aliança e sobre a nova aliança. O que é que elas têm de parecido, comum? Isso você vai encontrar já mais na frente, no domingo, tá? Você que está acompanhando aí pela lição, no domingo. Primeira e mais importante informação que nós precisamos ter: a comparação da antiga aliança, estou lendo o comentário da lição, tá? A que Deus fez com o antigo Israel no Monte Sinai, com a nova aliança, indica várias linhas de continuidade. O que é isso? Se você for para o termo original, quando você olha aqui no nosso verso, volte para Jeremias de novo, Jeremias 31, verso 31, ele diz assim: olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. A palavra nova no original, ela é shadas, no hebraico. E essa palavra, ela pode ser traduzida por renovação, não necessariamente algo novo. Como assim? Por exemplo, quem já é casado há mais de 20, 30 anos, né? Já está nessa caminhada há um bom tempo, chega um momento que dá vontade de fazer a renovação dos votos, né? Isso significa que você vai casar com outra pessoa? Isso significa que a fidelidade que você tinha antes vai mudar? Isso significa que a lei que regia o seu casamento antes agora vai ser uma nova lei? Não, apenas renovou. Só que preste atenção no seguinte, na continuação do comentário: o Deus é o mesmo em ambas as alianças. Primeiro ponto, o Deus é o mesmo, não mudou. Segundo ponto, qual é a segunda continuidade que nós temos de uma aliança para outra? Está aí no verso 33, a promessa de divino companheirismo e comunhão na nova aliança é a mesma que Deus faz com Israel, é a mesma promessa. No começo, quando ele dá a aliança lá no Monte Sinai, ele diz assim: ó, eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Aqui, quando ele fala sobre uma nova aliança, Jeremias 31, verso 33, ele diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. É o mesmo Deus, é a mesma promessa, nas duas alianças. Terceira continuidade que a gente vê de uma aliança para outra, está aí também no verso 33, ele diz assim: ó, os participantes são os mesmos em ambas as alianças, Deus de um lado e o seu povo do outro. Quem participa da aliança, terceira continuidade, é o mesmo. Deus prometendo, nós recebendo a promessa de Deus. Quarta continuidade que nós encontramos de uma aliança para outra, em ambas as alianças, como nós vimos no começo, a lei é a mesma. Quando se renova a aliança, aquela que tinha com o povo de Israel e aquela que tem agora com Israel espiritual, a lei é a mesma. Mas onde eu vejo isso? Mateus capítulo 5, verso 17. Lembra o que Jesus pessoalmente diz nesse verso?
eis que eu não vim revogar a lei ou os profetas, mas vim cumpri-la. Quarto ponto, a lei é a mesma nas duas alianças. E quinto ponto, para a gente encontrar a quinta continuidade entre os dois, você vai observar bem aqui, vamos ler novamente o verso de número 33. Dê uma olhadinha aí, Jeremias, capítulo 31, verso 33 de novo. Ele diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Perdão, verso 32, tá? 31, verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no mesmo dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê com a aliança? Quebraram, anularam, né? Outras versões vai dizer assim, eles jogaram fora a aliança. Na antiga aliança, os dois participantes existiam e um participante quebrou, que foi o povo. Na nova aliança, Deus vai dizer o seguinte, olha, o problema que acontece na nossa aliança aqui, na nossa conversa, Deus e homem, é o seguinte, o homem quebrou a minha lei. E como o homem quebrou a minha lei, qual é a melhor forma de resolver? Vamos dar um exemplo, quando alguém comete um crime hoje, qual é a melhor forma de resolver? É anulando o crime? É mudando a lei? A melhor forma de resolver é a consequência e ensinando para esta pessoa como cumprir a lei. Se nós fôssemos fazer exatamente isso e pegássemos tudo o que a gente faz, foi determinado uma lei, os pais, assim, filho, não faça isso. O filho vai lá e faz. Aí diz, não filho, não tem problema, agora você pode fazer à vontade porque você já fez a primeira vez. É assim? A nova aliança que Deus institui com o Israel espiritual acontece do mesmo jeito. O povo quebrou, só que aqui na frente a gente quebra também. O povo de Israel recebe a antiga aliança, para ficar mais claro, e quebram a aliança, as leis que estavam escritas em pedras. E aí Deus vem aqui, olha, eu vou escrever a lei no coração de vocês. Aí nós, sabidos, vamos lá e quebramos a lei do mesmo jeito. Aí fica a pergunta, será que Deus vai fazer uma terceira aliança agora? Como que Deus vai fazer para resolver isso aqui? Livro de Oséias. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Nós vamos ver uma ilustração ao vivo, ou um tipo de reality show que aconteceu com o profeta Oséias e que acabou por acontecer com a gente também, Oséias capítulo 2, tá? Verso 18, para quem está acompanhando pela lição, estamos na segunda-feira. Oséias capítulo 2, verso 18. Todos encontraram? Vamos lá. Oséias 2, verso 18 diz o seguinte, naquele dia, farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei deste arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. 19. Repousar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Quando Deus quer instituir para a gente a sua nova aliança, é a mesma história do reality show da vida de Oséias. Deus chamou Oséias e disse assim, Oséias, eu vou te dar uma missão, Oséias. Você vai procurar dentro da sua cidade uma prostituta e você vai casar com ela. E Oséias vai, casa com ela. A moça trai Oséias e vai embora de casa. Aí Deus diz assim, Oséias, vá buscar a sua esposa e traga para dentro de casa. Oséias vai lá de novo, vem cá Gomer, para dentro de casa. Gomer vai lá, comete adultério e foge de novo. Diz assim, Oséias, mais uma vez amigo, vá lá. Pegue a sua esposa e traga para dentro de casa. E aquela história toda acontecendo, mas por que tudo isso? Aí Deus institui a sua aliança dizendo o seguinte, mesmo que o povo continue quebrando, eu serei fiel.
Mesmo que o povo se corrompa aqui, eu serei fiel. E aqueles que quiserem me obedecer, terão agora a aliança. Sabe qual é a última informação que a gente encontra entre a antiga aliança e a nova aliança? A antiga, Isaías 56, versos 6 e 7, e a nova aliança, Efésios 2, 11 a 22. Se você quiser acompanhar, está na sua lição. Primeiro acontece a nossa aproximação com Deus. Nós chegamos próximos de Deus. Segundo, sujeição. Nós precisamos reconhecer que tanto o antigo Israel como cada um de nós quebramos essa aliança. Estamos dentro da mesma sujeição, estamos dentro da mesma situação. Terceira coisa que acontece, o amor. Percebemos que o amor de Deus ao antigo Israel e o amor de Deus ao atual Israel, o Israel espiritual que somos nós, é o mesmo, não mudou. A Bíblia mesmo diz isso, ela diz, olha, porque eu, o Senhor, não mudo. E a última coisa que precisa acontecer entre as duas alianças é a obediência. Nos aproximamos de Deus, nos sujeitamos a Ele, percebemos o amor dEle por nós e então o obedecemos. Em alguns casos, há uma quinta situação, a gente se afasta de novo de Deus. Cometemos erros, falhas, e aí Deus nos mostra o beabá da aliança de novo. Nos aproximamos de Deus, nos sujeitamos a Ele, percebemos o seu amor e então o obedecemos. Em alguns casos, como Gomer, fazemos a mesma coisa de novo, saímos para longe de Deus. E aí Deus vem com a aliança de novo e diz, olha filho, se aproxime, se sujeite, perceba meu amor e então obedeça. O que às vezes não acontece, e o que às vezes a gente não lembra, é que essa nova aliança, isso que Deus faz com o novo Israel, não foi porque sua lei mudou, porque Deus mudou, ou porque as situações da lei ou da graça ou de tudo isso mudaram, mas apenas o que muda somos nós, a nossa relação com Deus. Na história do reality show de Oséias, nós somos Gomer. Nós somos aquela mulher que, mesmo estando dentro de casa, seguras, decididas a estar na casa com o seu esposo, cometemos falhas. E a gente vai embora. O problema com a nova aliança é que às vezes nós queremos que o nosso erro se torne real. Que o nosso erro se torne um acerto. O problema com a nova aliança é que muitas pessoas vão dizer o seguinte, agora nessa nova aliança, o que eu fiz de errado na aliança anterior, torna-se certo agora. E é isso que não é real. E é isso que não é verdade. A antiga aliança, e aí eu quero que você lembre do termo original, que nós lemos em Jeremias 31, verso 31, Shadas, renovação. Ele renova a nova aliança, não porque mudou lei, mudou Deus, mudou situação, mudou qualquer outra coisa. Apenas porque eu e você quebramos essa aliança. Apenas porque eu e você mudamos o nosso comportamento em relação à aliança. Mas aí Deus diz assim, olha, eu vou imprimir no coração de vocês a minha lei. Eu vou colocar na mente de vocês a minha lei e os meus mandamentos. E vocês vão decidir por opinião própria se chegarem até mim. Então, isso é a nova aliança, isso é o que Deus tem para cada um de nós. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre o que Deus de fato está fazendo nessa nova aliança, o ministério de Cristo no santuário. Que você possa continuar estudando, que você possa continuar compreendendo este tema e a nossa lição está aí para nos ensinar um pouco mais sobre a aliança com Deus. Fecha teus olhos mais uma vez e vamos conversar com o Papai do Céu. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a oportunidade, Pai, de conhecer a aliança que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo sendo falhos, pecadores, mesmo que nós venhamos a cometer algum erro em algum momento da vida, às vezes até todos os dias, ainda assim a Tua aliança, a Tua fidelidade para conosco está lá a nos aguardar. Te pedimos, Senhor, que nesse dia possamos compreender que precisamos nos aproximar de Ti, precisamos nos sujeitar a Ti, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, precisamos também reconhecer o Teu amor para cada um de nós e, Senhor, precisamos Te obedecer. Obedecer Tua lei, obedecer os Teus preceitos para com cada um de nós,
obedecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te pedimos que o Senhor permaneça conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.